Eu cumprimento todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Eu quero trazer para a nossa meditação Isaías 50, versículo de número 6 e 7, que diz assim: As costas dou que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não esconda a face dos que me afrontam e me cospem. Porque o Senhor Jeová me ajuda. Pelo que não me confundo, por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Irmãos, essa palavra falou muito forte comigo nesses dias. E eu quero passar para vocês, né? Vocês venham aprender o que eu aprendi. O capítulo 50 do profeta Isaías é um capítulo que ele mescla ali os sofrimentos do profeta naquele momento, né, as experiências que ele estava vivendo, mas também tem palavras proféticas sobre o caráter e o sofrimento do Senhor Jesus, do Messias. Aqui nós vemos o versículo 6 falando, né, as costas dos que me ferem, a face dos que me arrancam os cabelos, não esconda a face dos que me afrontam e me cospem. Nós sabemos que o Senhor Jesus ali, quando foi para ele enfrentar, né, a sua morte, ele foi chicoteado, ele foi ele sofreu escárnio, né? Ele foi zombado, cuspiram ali na face de Jesus, né? E nós vemos que o Senhor Jesus sofreu muitas coisas ali, mas mesmo assim ele não desistiu do propósito ali que ele tinha, que era de ir até o fim, até o fim. E eu vejo que quantas das vezes, né, acontece coisa nas nossas vidas que nós queremos muitas das vezes resolver com a nossa força, e nós temos que tomar como exemplo o Senhor Jesus. Nós não estamos, muitas das vezes, não estamos livres de sofrer afrontas, humilhações, escárnio. Quantas das vezes vão armar contendas com os nossos nomes, quantas das vezes vão tentar nos ferir, né? Mas o difícil, irmãos, de tudo isso é se manter igual a Jesus. A palavra do Senhor diz assim que o Senhor Jesus foi levado como ovelha muda para o matadouro, né? E nós, muitas das vezes, fazemos totalmente ao contrário. Essa palavra fala fortemente comigo, porque fala muito sobre o domínio próprio, né? Você conseguir dominar ali o seu jeito, né? Diante das afrontas. Mas eu vejo aqui que o profeta, ele fala no versículo 7, porque o Senhor Jeová me ajuda. Primeiro ele vai dizer, né? Olha, eu permito sofrer todas essas coisas, né? Eu dou as costas ao que me fere, né? E a face. E então ele vai mostrar ali que ele não faz nada, né? Diante das afrontas que ele está servindo. Só que aí no versículo 7 fala, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo. Porque muitas das vezes essas coisas vêm confundir a nossa mente, tirar nós fora do propósito, né? Tentar fazer com que nós vacilamos os nossos pés. Quantas das vezes o inimigo tenta confundir a nossa mente? Quantas das vezes o inimigo tenta colocar na nossa mente, né? Pensamentos negativos, como por exemplo, mas será que você tá fazendo certo? Será que foi Deus mesmo que colocou você aí? Será que você está no propósito certo? O inimigo ele tenta, irmãos, de todas as maneiras confundir a nossa vida, assim como tentou fazer o Senhor Jesus ali não seguir em frente no Calvário, mas o Senhor Jesus se manteve firme, ele foi até o fim. O inimigo queria que ele desistisse da cruz, porque ele sabia que se Jesus desistisse da cruz, né, não teria salvação para a humanidade. Mas o Senhor Jesus se demonstrou ali como exemplo de humildade, exemplo, né, de
de um homem que obedeceu a Deus em tudo. Ele foi ali e cumpriu ali tudo que ele tinha que cumprir. Assim também é nós. Não podemos deixar ser confundido. Temos que colocar o Senhor Jesus como a nossa força, a nossa ajuda. Quando o inimigo tentar nos confundir, nós temos que clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda, não deixa eu ser confundido. Mas aqui na parte B do versículo 7 fala: por isso pus o rosto como seixo e sei que não serei confundido. Sabe o que significa um seixo? Tem algumas traduções que está escrito pederneira, mas aqui na minha Bíblia está escrito seixo. Os seixos são pedras que normalmente são encontrados no fundo dos rios e são de materiais muito rígido, muito forte, né? Muito duro. Então, quando o profeta fala que pus meu rosto como seixo, ele está demonstrando a firmeza que ele está ali, eu não vou desistir. Ele está querendo dizer, não, né? Eu vou ficar aqui com essa firmeza aqui, né? Assim como o Senhor Jesus, ele sabia que o sofrimento e morte dele resultaria numa redenção para todo quantos neles cresce. Por isso que ele teve esse propósito firme, né? E assim também somos nós. Nós temos que colocar o nosso rosto como um seixo, permanecer firme no propósito que o Senhor Jesus nos chamou. Buscar essa ajuda do alto. Senhor, eu não tenho força de mim, mas eu sei que o Senhor me ajuda, né? A nossa força está em Deus, o nosso socorro está em Deus. Contra nossos adversários, contra as nossas acusações, contra as tentações, contra tudo aquilo que vem para vacilar os nossos pés. Nós temos que buscar a ajuda do alto. Só que eu acho muito interessante, irmãos, que eu, lendo ali mais sobre o seixo, eu prestei atenção numa coisa que me chamou, né, me fez, assim, trazer para minha vida. O seixo, ele fica ali no rio, como eu disse, é um material, né, bastante rígido, mas de acordo que a água ali vai rolando sobre ele, né, as pancadas que ele vai levando ali da correnteza da água, vai transformando aquela pedrinha, ela vai ficando mais arredondada. E isso eu trouxe para a minha vida, assim como nós, muitas das vezes nós vamos enfrentar muitas coisas. Nós temos que nos manter firmes, sim, porque aquela pedra ali não perdeu a sua firmeza. Só que também, aquelas pancadas não impediu que ela fosse moldada a sua maneira ali de ser. Assim também somos nós. O Senhor Deus vai permitir coisas vir contra a nossa vida para nos afrontar, mas não para tirar nós do propósito, mas sim para nos moldar. Moldar como? Moldar para nós ficar mais parecido com o caráter de Cristo, né? Moldar-nos para nós cada dia se aperfeiçoar mais. E eu fiquei meditando, meu Deus, que mistério maravilhoso, que mistério que é esse, Senhor, né? O crente, ele tem que ser firme, mas ao mesmo tempo, né? Deixar ser moldado. Gente, isso é maravilhoso. E eu aprendi muito com isso. E eu quero deixar essa meditação com vocês, que vocês venham entender que nós temos que falar menos, né? Como o Senhor Jesus fez ali, como ovelha muda, foi para o matadouro. Entregar, né, tudo aquilo na mão do Senhor, pedir para Ele nos ajudar quando nós nos vê nessas situações de afronta. Pedir para o Senhor nos ajudar, colocar nossa confiança no Senhor, porque assim nós não vamos ser confundidos. E se manter firme na posição, ser firme ali como essas pedrinhas, como esses seixos, mas entender também que essa firmeza não impede nós, né, de sermos moldados, de sermos transformados de dia em dia. E assim eu agradeço essa oportunidade. Que o Senhor Jesus venha falar melhor no seu coração, né? Que você venha ser edificado com essa palavra mais uma vez, em nome de Jesus.